mulher levitando lá, efeitos o tempo todo de demônio encarnando ela e tal, mas não é exatamente o terror que me satisfaz. Olha, eu gosto muito de vir aqui e poder falar um pouco, conversar um pouco sobre os filmes, a impressão que a gente tem dos filmes, né, mas a verdade é que nós estamos com poucos filmes, né, realmente atraentes e interessantes, né, como foram recentemente Oppenheimer, Barbie, para gostar mais, para gostar menos, isso não importa, né, mas que tenham um certo apelo. O que mais me chamou a atenção nos últimos dias? A morte do William Friedkin, né. Friedkin é um diretor que teve um grande sucesso, fez grande sucesso, sobretudo nos anos 70, né, nos Estados Unidos. Ele é um jovem diretor na época, ele fez Conexão França, né, e logo em seguida fez O Exorcista. Eu gosto muito mais de Conexão França, um filme que tem junta muito o aspecto documentarista do Friedkin, né? E aí ele faz, por exemplo, aquela perseguição, né, sob o metrô, né, debaixo do metrô, o carro perseguindo o metrô, né, que está lá em cima, no minhocão lá do metrô, né? É uma coisa realmente ali é realmente fabulosa, num filme que é todo muito forte, muito interessante, né, e que conta o Friedkin que ele estava se encaminhando para uma carreira de autor, né, de filmes menores, mais intelectualizados e tal. Ele namorava, não me lembro se era namorava ou era casado, acho que namorava a filha do Howard Hawks. E ele conta que o Howard Hawks ligou para a filha, que morava em Nova York, diz: venha aqui. Ele estava em Los Angeles, evidentemente, onde ele morava, era um diretor de cinema importantíssimo, né? Ele diz para ela: vi aqui que eu tenho algo para te dar, né? E um presente para te dar. E aí, diz o Friedkin, que vão os dois para lá, né? E o Hawks dá para ela um presentinho, assim, como, sei lá, uma blusa que ela comprou numa loja Marisa, numa loja C&A, enfim, num lugar assim, mais popular, não era nada, enfim, não estava dando uma joia, não estava dando nada disso, né? Mas que aí ele fala para o Friedkin: olha, você está indo para um caminho muito errado, né? Eu faça como eu, filmes que têm heróis, filmes que têm movimento, filmes que têm, entendeu? E o Friedkin diz: caramba, né, o que esse cara está dizendo, eu acho que tem lá o seu sentido, né? É claro, quando ele fez o Conexão França, ele fez isso com uma certa malícia, quer dizer, ele faz o herói do filme, que é o personagem do Popeye Doyle, né, que é o detetive, que é o Gene Hackman que faz, né, maravilhosamente, aliás, que ele é meio herói e meio vilão, né, meio bandido também, né, não é o herói como o dos velhos tempos, como o tempos do Gary Cooper e tal, não é isso, né? É outra coisa, quer dizer, ele modifica, ele ganha ali, e dali ele parte para fazer um belíssimo filme, né? Em seguida, ele vai fazer esse outro filme que eu acho assim, admirável pelo rigor, pela dificuldade que havia, né? Botar mulher levitando lá, efeitos o tempo todo de demônio encarnando ela e tal, mas não é exatamente o terror que me satisfaz, né? Agora, não vou dizer, é um espetáculo que você não pode dizer não, né? O que eu vejo, assim, é que o Friedkin era um cara famoso por ser muito duro, né? Por ser muito franco, aquela coisa de falar o que ele pensava, ele falava e tal. E aí ele é muito corajoso, né? Ele vinha de Chicago, de uma classe média bem pobre, bem proletarizada, e cresceu, né, nesse meio, né? E era famoso porque ele era um branco que entrava em certos bairros negros de Chicago
onde o branco não é exatamente bem recebido, ele entrava para fazer os documentários dele e tal, e saía, né? E isso daí, quer dizer, isso, ele tinha o hábito de falar tudo o que lhe vinha à cabeça, né? E no filme seguinte, que foi um fracasso, né, que é o Comboio do Medo, além do mais, ele quis dizer em determinado momento que, olha, essas grandes corporações exploram os países da América Latina. Claro, ele estava fazendo um filme para a Paramount. Paramount era uma companhia do grupo Gulf mais Western. E ele botou uma foto de toda a diretoria do Gulf mais Western, né, numa parede em determinado momento do filme, onde estava o representante da Gulf Western, que era o presidente da Paramount, né? Então, é claro, vocês viram que o cara é um cara que tendia a se complicar, né? E depois disso, a carreira dele foi uma carreira com mais baixos do que altos, né? Mas onde ele, em determinados momentos, aparecia. Viver e Morrer em Los Angeles, por exemplo, é um filme com muita esse lado documental, né? Aparece com muita força, muita vivacidade, fascinante. E depois, ele fará, depois de um tempo, depois de alguns filmes bem meia-boca, Killer Joe, Matador de Aluguel. Já ninguém mais esperava muito grande coisa dele. E, no entanto, ele faz um filme corajoso, né? O filme ele não hesita em mostrar a realidade ali de uma classe média pobre, né? Classe média proletarizada, como, né, aquela da sua infância, mais ou menos, e com grande coragem, mostrando as coisas meio direto como elas são, né? Ele tem peito de fazer assim cenas mostrando uma mulher que chega da coisa com uma xoxota direto em primeiro plano, entendeu? E é extraordinário, justamente por isso, porque faz o que ninguém faz, né? Então, essas coisas, e faz bem, né? Faz bem, ele era um bom cineasta. É uma morte dessa geração que é chamada a geração das escolas. Ele nunca foi escola, diga-se de passagem, ele começa na televisão, porque a família não tinha dinheiro para colocá-lo na universidade. Ele vai para a televisão, e lá na televisão, o documentário, ele começa no documentário, né? E aí se desenvolve. Mas o Friedkin é uma personagem importante dessa geração. Ele é o primeiro a ganhar um Oscar entre eles, né, com Conexão França, né? Operação França, né? É o nosso título, né? Em Operação França, ele ganha esse Oscar, né? Antes ainda do Coppola ganhar, né? Os grandes ali nem era o Coppola ainda, era ele e o Bogdanovich e tal, que já estavam mais se destacando, né? Mas aí vem essa geração que é das escolas, ou da nova Hollywood, né? Tanto faz, que vai ser uma geração decisiva para o bem e para o mal, para o cinema americano e para o cinema mundial, né? O que acontece com o cinema americano acontece no cinema mundial, né? Hoje em dia, a gente está nessa seca grande, né? De bons filmes, de filmes que interessem, né? Vivamente ao público, né? Mas a gente tem que esperar, né? Que mude, que essa greve agora, que vai prejudicar muito a produção dos Estados Unidos, que essa greve seja bem sucedida, que eles voltem a produzir e que os estúdios, as produtoras, voltem a apostar em alguma coisa, porque, pelo amor de Deus, né, não dá mais para, sabe, tem Batman e Robin e Homem-Aranha, tá por toda parte, né? Não é possível isso, é tudo igual, né? Isso é meio chato. Então, vamos torcer para o cinema melhorar, né? Para o cinema se aprumar depois dessa forte pandemia, né? Violenta pandemia, e lamentar, né? A morte, né? Todo mundo morre, no fim das contas, né? Mas essa história interessante de vida que é a do William Friedkin, né? De vida de cineasta, né? Não sei, a vida particular dele não me interessa. Obrigado pela paciência. Até breve.